começou com mais perdas na Bolsa de Valores. É uma reação do mercado à saída de 4 secretários do Ministério da Economia, entre eles o secretário especial do Tesouro e Orçamento, que é o Bruno Funchal. Os investidores desconfiam da política fiscal do governo, que procura uma forma de pagar o novo Auxílio Brasil fora do teto de gastos. O mercado nem tinha aberto e as ações das empresas brasileiras listadas na Bolsa de Nova York já sinalizavam mais um dia de prejuízo. Quando o pregão daqui começou, essa tendência se concretizou. No fim da manhã, a Bolsa já caía 3% no patamar dos 104 mil pontos. A perspectiva ela não é das melhores para o dia, né? Principalmente porque você vai entrar num final de semana onde você não tem um mercado líquido, onde você não tem negociações, mas os políticos continuam gerando evento. Foi uma semana complicada para os investidores. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de São Paulo, perdeu quase 7 mil pontos entre segunda e quinta-feira. De acordo com a consultoria Economática, isso representa uma perda de 284 bilhões de reais em valor de mercado para as empresas brasileiras. Esse rombo foi causado pela falta de confiança nas contas públicas. E isso se agravou depois que o ministro Paulo Guedes defendeu na quarta-feira uma licença para furar o teto de gastos e bancar o Auxílio Brasil, o novo programa social do governo. Ontem, depois que a Bolsa fechou no menor patamar desde novembro do ano passado, uma verdadeira debandada na equipe econômica do governo fez aumentar ainda mais a desconfiança com relação à política fiscal. Foi isso que fez a Bolsa voltar a cair e o dólar subir para mais de 5,70 hoje de manhã. As baixas incluem o secretário especial do Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, e o secretário do Tesouro Nacional, Jefferson Bittencourt. Também saíram a secretária especial adjunta do Tesouro e Orçamento, Gildenora Dantas, e o secretário adjunto do Tesouro Nacional, Rafael Araújo. Em nota, o Ministério da Economia disse que a decisão deles foi de ordem pessoal. Para o mercado isso é interpretado de maneira, por enquanto, ruim, né? O advento de uma guinada populista com a saída dos membros, né? Ou seja, a agenda e o fortalecimento liberal, de responsabilidade, parece ter se enfraquecido um pouco. E aí o mercado acaba piorando o preço dos ativos. Os efeitos dessa percepção afetam também a economia real. Existe um fundamento em piora. Quer dizer, a gente está olhando para o país, um aumento no gasto, né, o impacto que isso tem na percepção de risco, então desvaloriza a moeda, eleva a taxa de juros, baixa o crescimento. Obviamente isso daí é reflexo do que está acontecendo nos fundamentos econômicos do país. O efeito disso tudo pode ser uma combinação de mais inflação e menos crescimento. E, portanto, a gente pode chegar a uma situação que eu espero que não seja o caso, que no próximo ano, em vez de crescer um pouquinho, como se espera, 0,5% a economia, pode ter uma recessão, se esse processo continuar. E aí seria pior, seria uma estagflação. A economia desacelerando com a inflação acelerando. Bolsa cai, dólar sobe. Felipe Guedes está aqui no telão para contar para a gente, atualizar a sopa de números, esses números para a gente agora. Oi, Felipe, boa tarde, bem-vindo. Oi, Maju, boa tarde. Sexta-feira nada tranquila, né? Amanhã começou já bem animada no mercado financeiro, bastante tensão, bastante preocupação. A gente passou amanhã nessa corretora aqui em São Paulo. O pessoal nem saiu aqui para almoçar, tá todo mundo acompanhando os números, os indicadores, enfim, as compras e vendas. E eles ficam de olho também nas notícias o tempo inteiro, né? Tudo que chega, sobretudo de Brasília, já tem um reflexo imediato nessas cotações, nesses indicadores. A Bolsa agora opera em queda de 3,32%. O dólar está ali entre 5,72 e 5,73, isso já representa uma alta acumulada de 10% no ano, mas hoje o dólar já chegou a ser cotado a 5,76 e o Ibovespa chegou ao patamar de 102.854 pontos, o que é um patamar muito baixo, né? Desde o ano passado não se registrava um patamar como esse. Agora a gente fica falando de todos esses índices, desses indicadores, desses números. É sempre bom lembrar, né, Maju, que tudo isso, no fim das contas, acaba interferindo na nossa vida, no dia a dia, na hora que a gente vai no mercado comprar comida, na hora que vai abastecer. O dólar e todos esses outros números, essa sopa de números, como você disse, tudo isso tem um reflexo direto na nossa vida, Maju.
A gente viu no começo do JH que o mercado financeiro reagiu mal à saída de 4 secretários importantes do Ministério da Economia. O mercado ficou nervoso, bolsa abriu em queda pelo segundo dia e o dólar em forte alta. O repórter Felipe Guedes continua aqui numa corretora em São Paulo, está de olho na sopa de letrinhas, nos números e atualiza para a gente a situação. Felipe, boa tarde novamente. Oi, Maju, boa tarde. Sopa de letrinhas e números que afetam diretamente a nossa vida, né? O dólar agora está a 5,67, hoje chegou a 5,75. E o mercado continua nessa volatilidade, variando muito. Aqui nesse gráfico a gente consegue ver o índice Bovespa. Ele abriu a 107.714 pontos, chegou a 102.000 e agora está aqui, ó, 105.948. A bolsa opera em queda de 1,47%. Agora, como você disse, a queda de hoje é uma reação à debandada de parte da equipe econômica do governo ontem. Segundo o Ministério da Economia, a saída dos secretários foi por motivos pessoais, mas isso reforçou o ambiente de desconfiança na política fiscal depois que o governo sinalizou durante a semana que pretende furar o teto de gasto para bancar parte do Auxílio Brasil, aquele novo programa social que vai substituir o Bolsa Família. Os economistas ouvidos pelo jornal Hoje dizem que a perspectiva de um descontrole das contas públicas, além de assustar os investidores, afeta os fundamentos da economia brasileira. Pressiona a inflação através do dólar, faz aumentar os juros e derruba a expectativa de crescimento para o ano que vem, que é o que gera empregos. Ou seja, isso afeta todo mundo, tanto quem tem ação na Bolsa, como também quem não tem. Aquilo que a gente conversou no início, né, Maju? É uma situação que preocupa todos nós, porque isso mexe lá com o preço da comida no supermercado, do combustível, mexe com a vida de todo mundo. Preço do pãozinho, é isso, Felipe. Bom trabalho por aí acompanhando os números. Obrigada pela participação aqui no JH e até mais.